Oi, galera! Toda vez que nós falamos em equilíbrio gênico, aparece uma certa matemáticazinha que assusta muitos alunos. E eu quero te mostrar agora que é um assunto completamente fácil, extremamente didático, você vai aprender tudo, tá? Fica comigo até o final dessa aula. Dá logo o like e compartilha para o máximo de pessoas. Vamos começar! Bom, o tema agora é equilíbrio de Hardy-Weinberg. É interessante lembrar que o professor Hardy era matemático e o professor Weinberg era médico. E eles se juntaram para compor essa teoria que você vai conhecer agora comigo, tá bom? Ela é chamada também de teoria do equilíbrio gênico, tá? Vamos pegar o conceito? Ela diz assim, ó: se uma população não sofre os fatores evolutivos, a frequência gênica permanece constante. Bom, isso aqui é uma suposição, filho. Imagine uma população, pode ser humana, pode ser de besouro, pode ser de leões, de baleia, qualquer população, tá? Se ela não sofrer os fatores evolutivos, as frequências gênicas irão ficar constantes. Bom, tem que lembrar duas coisas aqui na aula. Vamos lá. Primeiro ponto, o que são os fatores evolutivos? Se você tem essa dúvida, depois olha essa aula aqui, ó. É a minha aula de neodarwinismo, onde eu explico cada fator evolutivo um por um. Mas deixa eu fazer um resuminho para vocês, ó. Os fatores evolutivos são 5, filho. Seleção natural, deriva genética, migrações, mutações e as recombinações gênicas. Se uma população não sofrer esses 5 fatores evolutivos, a frequência gênica vai continuar constante. E o que é essa frequência gênica? Deixa eu te mostrar na prática. Seria assim, ó. Imagine que aqui eu tenho uma população de leões, tá? E aí eu analisando a população, vi que 20% da população são leões azão-azão. Essa é uma frequência gênica. Eu vi que 60% dos leões são azão-azinho, frequência gênica. E eu vi que 20% deles são azinho-azinho, isso é frequência gênica. Imagina que essa população não está sofrendo dos fatores evolutivos. Então a frequência gênica permanece constante. Ó, depois de um tempo, eu observei que azão-azão permanece 20%, o heterozigoto permanece 60% e o homozigoto recessivo permanece 20%. Tudo bem? Agora uma dica do prof para vocês, gente. Cuidado. O equilíbrio gênico, ele é apenas uma hipótese. Ele é para nós um referencial teórico. Ele não acontece na prática, tá bom? Então, as questões falam sobre ele e a gente resolve, mas porque ele é um referencial, uma teoria, tá? Ele não ocorre na prática. Por que que não? Isso é perguntar em prova. Não pode acontecer na prática isso, porque é impossível uma população se livrar dos fatores evolutivos. Um exemplo, não é possível a gente se livrar da seleção natural. Sempre vai haver seleção dos mais aptos. Todo mundo entendeu, filho? Fechado? Então, na prática, isso não acontece, tá? É um referencial teórico. Outra coisa legal para a sua prova, filho. Ele pode cobrar nas alternativas quais são as condições para que o equilíbrio gênico exista, né? Então, vamos lá, são 4. A primeira condição básica é que a população que você está analisando seja bem grandona. Por quê, filho? Porque em populações grandes, algumas perdas não mudam nada. Por exemplo, se eu tiver 1 milhão de baleias que são azão-azão e uma delas morrer, não vai alterar a minha estatística. Fechado, filho? Segunda condição é que o número de machos e o número de fêmeas seja igual ou muito próximo. E por que esse número tem que ser igual? Por isso aqui, ó, para que ocorra panmixia. O que é esse termo aqui, panmixia? É cruzamento aleatório. A panmixia, filho, é quando você tem o mesmo número de machos e fêmeas e todos têm a mesma oportunidade, todos têm as mesmas chances de cruzarem com todos. Não há nenhum empecilho, não há nada que atrapalhe que todos possam cruzar com todos. Então, os cruzamentos são totalmente aleatórios. Essa é uma condição básica para que eu tenha equilíbrio gênico.
Olha essa situação aqui do meu lado, filho. Existe um caso na biologia chamado endogamia ou cruzamento consanguíneo. É quando os indivíduos de uma mesma família só cruzam entre si. Então, peraí. Se os indivíduos estão cruzando dentro da mesma família, então não há pamixia. Nesse caso, os cruzamentos não são aleatórios. Você entendeu essa história? Tem que reconhecer, tá? E o outro é que não tenham fatores evolutivos, como a gente acabou de falar. Deu para entender, filho? Muito bem, gente. Agora vamos conhecer a equação do equilíbrio gênico, tá? Imagina um item no Enem, tá? E ele diz que a população está em equilíbrio gênico. Aí você pode usar essa equação aqui, ó. Qual é a equação? Vamos lá. P² mais 2PQ mais Q² é igual a 1. Não fique assustado não, porque a matemática aqui é bastante básica, é bem simplesona, tá? Vamos começar a interpretar isso aqui, vamos lá. A letra P representa sempre o alelo dominante, tipo o azão. E a letra Q representa sempre o alelo recessivo, tipo o azinho. Então, por exemplo, na prova, ele vai me dar a frequência de um alelo para eu achar o do outro. Então, olha só aqui, filho. Por exemplo, imagina que ele fala que a frequência do azão é de 0,7%. 0,7%. Tudo bem essa história? Então, eu já imagino que a frequência do azinho é igual a 0,3%. Por quê, filho? Porque a soma do azão mais o azinho tem que ser igual a 1. Não é isso? Na população sempre tem azão e azinho. Então a soma deles tem que ser 1. Deu para entender essa história? Então 0,7 mais 0,3, 1. Está aqui a frequência. Aí o que eu tenho que lembrar agora? Vamos lá. O azão, ó, é representado pela letra P. E o azinho, que é o recessivo, é representado pela letra Q. Pronto, já tem o P e tem o Q. Fechado isso? Agora vamos lá. O que é esse P² aqui, ó? Vamos lá. Quando eu escrevo P², filho, isso daqui é a frequência, ó, de indivíduos que são azão-azão. Ó, toda vez na prova que ele pedir a frequência do homozigoto dominante azão-azão, você faz P². Bora fazer junto? Ele já me deu o P aqui, ó, que vale 0,7. Aí eu faço aqui, ó. Vai ficar 0,7 vezes 0,7. Fechado? Isso aqui vai me dar um total de 0,49. 0,49, então, é a frequência do azão-azão. É o P². Deu para entender, filho? Tá, vem cá. Agora vamos ver o que é isso aqui, ó. O que é o 2PQ. Quando aparecer essa expressão 2PQ, isso aqui é a frequência de indivíduos heterozigotos, ó. Tá bom? Sempre que você for calcular a frequência dos heterozigotos, aí você usa a expressão 2PQ. Aí é só substituir, vamos lá. Fica 2 vezes. Vamos lá. O P é 0,7 no meu exemplo, né? E vai te dar esse valor aqui, ó, vezes. O Q é 0,3 no meu exemplo, ó. Vamos lá? Aqui, ó, 0,7 vezes 0,3 vai dar 0,21. Vezes 2 vai dar 0,42. Bora botar bem aqui, ó. Esse 0,42 bem aqui, ó, é a frequência de heterozigotos. Fechou, filho? Agora vem cá. E o que é essa expressão aqui, ó, Q²? Q², observa lá, é igual à frequência, ó, de indivíduos que são homozigotos recessivos, ó. Sempre que você quiser calcular a frequência do azinho, você usa Q². Aí deu o valor da questão, vamos lá. O Q vale 0,3, né? Então vamos fazer assim, ó. Vai ficar 0,3 vezes 0,3. Ó, ok? Isso aqui vai me dar 0,09. Fechado? Com isso, filho, eu achei a frequência do azão-azão, ó, através de P². Achei a frequência dos heterozigotos através de 2PQ. E achei a frequência dos recessivos, Q². E se eu somar isso aqui, tem que dar 1, porque é o total da minha população. Ó, 0,49 mais 0,42 mais 0,09 vai ser 1. Deu para entender?
Eu só quero enfatizar um detalhe, filho. Você só vai poder usar essa expressão aqui, ó, para calcular a frequência de azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho, se a população estiver em equilíbrio gênico. Todo mundo entendeu? Fala a verdade, gente, não é um assunto fácil. Te falei, é muito simples. O interessante da genética é a gente ver o passo a passo de maneira bem devagar para você ir criando uma sistematização na cabeça. Eu vou deixar mais 2 aulas aqui para você continuar meu aluno aqui no canal, tá bom? Divulga para o máximo de pessoas, gente. Um beijo!